Certo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, você que está em casa. Estamos aqui na rodovia João Melão, no posto de Avaré, onde ocorreu um acidente. É isso, um acidente. O indivíduo estava totalmente embriagado, totalmente louco, de C2H6O. As leveduras e algumas bactérias fermentam açúcares produzindo álcool etílico e gás carbônico, produzindo CO2. Esse processo é o que chamamos de fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, as duas moléculas de ácido pirúvico produzidas são convertidas em álcool etílico, também chamado de etanol. Com a liberação das moléculas de CO2 e a formação de duas moléculas de ATP, que é responsáveis pelo armazenamento de energia em ligações químicas, esse tipo de fermentação é realizado por vários micro-organismos, chamados fungos de cerveja. Dessa fermentação, o álcool etílico, empregado há milênios na fabricação de bebidas alcoólicas, como vinho, cervejas e cachaças, e o gás carbônico, importante na fabricação do pão, um dos mais tradicionais alimentos da humanidade. Mas recentemente tem se utilizado esses fungos para a produção industrial de álcool combustível. Os fungos que fermentam também são capazes de respirar aerobicamente, no caso de haver oxigênio no meio da vida. Com isso, a glicose por eles é utilizada mais profundamente transformada e o saldo em energia é maior, 32 ATP, do que os 2 ATPs obtidos na fermentação. Através da álcool desidrogênase, o acetaldeído é reduzido ao etanol, com o NADH derivado da atividade da gliceraldeído, 3-fosfato, desidrogênase, fornecendo o poder redutor. Portanto, os produtos finais da fermentação alcoólica são glicose mais 2-ADP mais 2-PI a 2-etanol mais 2-CO2 mais 2-ATP mais 2-H2O. Algumas curiosidades. Por que não ficamos embriagados quando comemos pão, sendo que além das moléculas de gás carbônico, também são produzidas moléculas de álcool etílico? Durante a fermentação alcoólica, formam-se moléculas de gás carbônico que fazem a massa crescer, e também as moléculas de álcool etílico que evaporam pelo calor do forno enquanto o pão é assado. Durante o tempo em que o pão está no forno, deve-se evitar abri-lo antes da massa estar totalmente assada, pois, caso contrário, com a perda de calor, o gás carbônico se comprime e o pão para de crescer. O álcool C2H6O. Esse é o álcool que está presente, na maioria, está presente nas bebidas alcoólicas. Por exemplo, o corotim, que você jovem gosta bastante, né? Mendigo também gosta aí. E o consumo do álcool é um problema na sociedade, porque é uma droga, certo? Porém, ela não é proibido seu consumo, né, para maiores de 18 anos. Só que isso não impede que os menores de idade consumam. E é aí que mora o perigo, né? Porque os adolescentes veem essa droga, né, a bebida, o álcool, como um entretenimento, né? E talvez aí seja a verdadeira droga porta de entrada para outras drogas, né? Isso causa impactos na nossa sociedade, porque exageros no álcool acaba gerando o quê? O alcoolismo, que é o vício, a dependência do álcool. E pode colocar
culpa, acho, né, desse consumo por adolescentes, acho que seria a glamorização do álcool, né, a propaganda. E então, aí o alcoolismo, ele é algo que começa muito cedo. Aí começa, em média, segundo a Organização Mundial de Saúde, com 14 anos já começa ali o primeiro contato com a bebida. Muitas vezes com os próprios pais. E isso vai causando uma dependência ao longo da vida, que daí é o que? Essa dependência é uma doença, entendeu? Que precisa ser tratada, que é o alcoolismo. A bebida é feita a partir do grão de milho, que vem em um caminhão com em média 230 toneladas por dia descarregar o ingrediente que vai ser usado para o processo de fabricação. Os grãos geralmente são estocados em silos com 24 metros de altura que suportam até 250 toneladas. A sala de controle da destilaria faz o controle da quantia de milho e os outros grãos que vão ser adicionados para dar cor e sabor. Depois do processo de fermentação, eles passam para a destilação, que condensa os vapores da mistura. Esse sistema de destilação é feito por 3 colunas, por vapor, para separar o álcool. Essas colunas são monitoradas continuamente. A destilação seca os grãos usados na receita. O produto resultante se chama resíduo. Para aromatizar, eles usam casca seca de limão, canela ou coentro. Algumas bebidas são envelhecidas dentro da própria fábrica se necessário. Um profissional degusta o produto padrão e o produto novo produzido. Isso é de extrema importância, pois compara a nova peça no mercado com a antiga que já era o padrão. O engarrafamento é feito por uma esteira, que leva as garrafas para uma máquina de encher e logo após indo para uma máquina tampadora. Depois, as garrafas seguem para o departamento de embalagem. Bom, vale lembrar que na indústria tudo deve ser devidamente padronizado e higienizado, pois um único problema pode parar uma produção inteira. A análise química é feita arduamente e muitas vezes ao longo do período de fabricação, para não ter problemas com o consumidor. A bebida produzida não pode de jeito nenhum ter agentes patógenos. Mostra a sua força, Brasil. Amarra o amor na chuteira, que agarra a torcida inteira. Tá junto com você, Brasil.